Nessa aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre operadores matemáticos. Boa parte da lógica a gente vai criar para jogos, nada mais nada menos que comparar valores, né? E uma das coisas que a gente pode comparar são valores numéricos. Eu vou limpar um pouco essa cena aqui porque ficou já bem bagunçada com coisa que a gente não está usando. Quando deleta aqui dentro desse grid, a gente está deletando apenas o nó, que representa a variável, mas não a variável em si, ela continua existindo. Se eu precisar voltar, eu posso pegar ela novamente, né? Eu vou deixar só o teste integer aqui, porque vocês já perceberam que essa variável aqui ela tem um valor de número, né? Então, minha primeira variável do teste integer tem um valor de 20. Eu vou criar mais uma integer, teste integer 2. Colocar como integer. Vou compilar para a gente poder ver o valor padrão, ali, default. E nessa aqui eu vou colocar como 15. Então, a gente tem teste integer e teste integer 2. A primeira com valor de 20 e a segunda com valor de 15. Então, como são dois valores numéricos, a gente pode fazer algumas operações matemáticas, como, por exemplo, multiplicar, dividir, somar e subtrair. Como é que eu faço isso? Bom, a gente viu que eu posso criar qualquer tipo de nó, clicando com o botão direito. Então, posso selecionar aqui, por exemplo, posso digitar integer mais integer. E aí já apareceu para mim, ó, integer mais integer. O jeito que eu acho mais fácil é você clicar numa dessas variáveis, aqui no nó dela, clicar e arrastar e soltar, e você vai poder digitar também a mesma caixa, mas agora ele está com o Context Sensitive ligado. Então, ele vai aparecer apenas os nós que tem a ver com o contexto que você está utilizando. Então, com o contexto dessa variável integer, o que eu posso fazer, né? Eu vou digitar mais no teclado e aí já apareceu para mim, ó. No contexto ele já diz, você pode somar essa integer com mais um integer. Então, eu vou clicar nesse nó aqui e aparece para mim um nó com dois valores no input. Então, eu tenho que colocar dois valores de integer e com um valor de saída, que é o resultado. Eu coloco o valor integer 2 no segundo nó. Então, o que ele está fazendo agora é somando o integer 1 com o integer 2. Então, eu vou colocar o resultado para publicar no meu print string. E aí, a gente sabe que um tem valor de 20 e outro tem valor de 15. 20 mais 15, 35. Então, ele somou e saiu 35 aqui na saída e publicou 35 para mim. Dando play, a gente vai ter o valor de 35. A soma das duas variáveis. Não sou obrigado a usar sempre dois valores, eu posso colocar mais. A gente tem aqui escrito add pin. Quando eu clico nesse botão, então ele vai me dar mais uma possibilidade aqui, né? Eu posso colocar mais um valor. Eu posso colocar, por exemplo, mais um valor repetido. Novamente, teste integer 2, conectar aqui. Então, ele está somando esse mais esse mais esse. 20 mais 15 mais 15. Então, vai dar 50. 50 lá. E posso digitar o valor aqui, né? Eu vou colocar, como, por exemplo, 100. Ele vai somar essas três variáveis e depois vai somar 100. Então, vai dar 150 nesse caso. 150, tá? Então, a ideia é bem fácil. Pode colocar quantos pins você quiser e ele vai somar as variáveis. O mesmo processo seria para subtrair. Então, deixa eu só pegar esses dois integers aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou subtrair as duas. Clico e arrasto aqui no nó e coloco menos no teclado. Ele vai aparecer para mim, ó, integer menos integer. Clico ali e apareceu um nó muito parecido, só que ao invés do mais, a gente tem o menos, né? Vou subtrair essa menos essa. Então, 20 menos 15 vai me dar o valor de 5. Eu vou conectar lá para minha saída no string. Vou jogar esses caras aqui só para não atrapalhar. Então, agora estou publicando o valor de integer menos integer. Compilo e dou play. 5 apareceu, né? Então, vocês já devem ter pego a ideia. Mesma coisa se eu quiser, por exemplo, multiplicar. Eu copiei as duas variáveis aqui. Opa. Arrasto e coloco agora no teclado. Não é o x de multiplicação, tá? É o asterisco. Ele entende como multiplicação. Integer vezes integer, né? Multiplicado por integer. Aparece para mim o mesmo nó, muito parecido com um x de multiplicação. Vou multiplicar esse por esse e vou publicar o resultado. E aí ele vai multiplicar os valores e me dá um resultado. 300, né? No caso, 20 vezes 15. E a última opção que a gente tem, vocês já podem imaginar, que é a divisão. Então, é o mesmo processo, clico e arrasto. E para achar o nó de divisão, eu digito a barra no teclado. Ele vai me dar aqui integer divididos por integer. Eu clico aqui e me dá um nó muito parecido, mas agora é com divisão
Eu vou dividir um pelo outro, vai me dar 20 divididos por 15. Opa! Compilo e dou play. Apareceu 1. Opa! 20 divididos por 15 é 1? Calma aí. Vocês sabem muito bem que 20 divididos por 15 não é 1. Então, deixa eu pegar a calculadora só para mostrar o que está acontecendo. 20 divididos por 15. 1.3333, né? O que acontece? Como a gente está trabalhando com integer, ele vai armazenar apenas valores de integrais e eliminando as decimais, né? Por caso da gente querer exibir o valor, a gente vai precisar de um float. Mas aqui, nesse caso, a gente não tem muito o que fazer, porque a gente tem que usar o float antes de dividir. Eu não posso pegar esse valor, por exemplo, e converter para float, porque ele vai me dar o mesmo valor de 1, né? Então, eu vou fazer com duas variáveis do tipo float. Test float eu vou colocar como 20 também. E vou criar uma outra variável, test float 2, que tem o valor de 15. Certo? Arrasto ela para cá. Get. Meu test float já está em 20. Clico e arrasto, divido float por float. Então, agora ele vai me dar um nó muito parecido com aquele lá, mas nesse caso ele está aceitando valores de float. A gente sabe por causa da cor, né, do nó. Eu clico e arrasto isso aqui, ele vai dividir para mim 20 por 15, mas como float, mantendo a questão das decimais. Eu vou arrastar esse cara no string para ele publicar para mim. Conectei lá, compilei e salvei. Play, ele deu então agora valor 1.33333, né? Mantendo então as decimais. Lembre-se disso então, sempre que você estiver trabalhando com integer, se você gerar um valor com decimais, ele vai cortar as decimais e desconsiderar. E no caso do float não, a gente vai manter as decimais, se isso for importante. Cada tipo de variável tem a sua aplicação, você vai usar tanto integer como float nos seus projetos. Você pode usar então todos os tipos de operadores matemáticos para os valores numéricos.